Olá, seja bem-vindo ao canal Rede Voluntas Brasil. Nós estamos aqui para convidar você à compreensão de como deve encarar as formações e as leituras dos escritos que nós lemos neste canal. Os escritos são plenamente católicos, da Igreja Católica Apostólica Romana, principalmente nesses últimos tempos, que nós tanto precisamos entender os acontecimentos que estão acontecendo em nossa igreja. Por isso, nós queremos uma atenção especial para que você, ao entrar nos nossos vídeos, compreenda a tamanha seriedade com que nós levamos, né, os interesses de Jesus e os pensamentos de Jesus. Aqui nós lemos e realmente penetramos profundamente nas dores de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos verdadeiramente uma intimidade com Ele e estamos buscando ajudar as pessoas que querem essa santidade de viver na vontade divina, ensinada por Deus, por Jesus Cristo, a serva de Deus, Luísa Picarreta, que foi acompanhada com muitos padres da Igreja Católica. E ela recebeu uma santidade, um dom para esses tempos muito importante, que é o de viver na vontade divina, que é totalmente diferente do que a igreja conheceu nesses 2000 anos. Não é seguir doutrina cegamente, regras cegamente, mas sim conhecer plenamente o coração de Jesus e obedecer os interesses de Deus para o aqui e agora, numa intimidade concreta, né, vivendo uma santidade que nunca existiu, só existiu na vida de Maria e de Jesus e da Luísa. Por isso nós estamos aqui ajudando as pessoas com vídeos longos, claro, explicando até mesmo as nossas vidas na divina vontade na prática, trazendo o conhecimento aplicado na nossa vida. Por isso nós narramos acontecimentos, parábolas, circunstâncias, para que a pessoa tenha facilidade de penetrar e interessar da forma correta pelos escritos. Uma pessoa que está na vontade humana, que é a grande chave, né, dessa santidade, é a pessoa renunciar à sua forma de pensar humano, sem Deus, né, para si mesmo, visando somente o seu próprio, né, bem pessoal. A pessoa que visa somente a sua própria salvação, a pessoa que visa somente a salvação da sua família, de poucas pessoas, ou somente dos católicos, essa pessoa está com o pensamento travado para o livro do céu, não consegue entender os escritos de Jesus. E aí, quando vai ler, ela vê uma coisa superficial e não sai da santidade humana, que é uma santidade só pessoal. Ela precisa ir para a santidade divina, que é com o pensamento em Deus. E nós queremos ajudar você a chegar lá, né, subir mais alto e conseguir ver as coisas com os olhos de Deus. Para isso, demora bastante o processo de purificação da sua mente. E nós estamos aqui para você, para te servir, para te trazer essa graça. Se você quiser contar conosco, é isso aí. Deus abençoe. Um bom vídeo para você. Vou fazer agora porque eu vou fazer vídeo daqui a pouquinho, tá? Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou e em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. A minha mãe, eu te amo, tu me amas. Dá-me glória e dá vontade divina, minha alma, me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Livro do Céu, volume 25, traço 17, 25 de dezembro de 1928. A festa que prepara a pequena filha ao menino Jesus. Como o torna feliz. Adão, primeiro sol, exemplo do artífice. Estava a pensar no nascimento do menino Jesus e pedia-lhe que nascesse na minha pobre alma. E para lhe cantar hinos de louvor e lhe dizer e lhe fazer cortejo no ato de seu nascimento, me fundia no santo querer divino. E girando em todas as coisas criadas, queria animar o céu, o sol, as estrelas, o mar, a terra e tudo, como eu te amo. Queria colocar todas as coisas criadas como expectantes no momento do nascimento de Jesus, a fim de que todas lhe dissessem: amo-te e queremos o reino do teu querer sobre a terra.
Agora, enquanto fazia, me parecia que todas as coisas criadas se punham atentas no ato de nascer Jesus. E assim que o amado menino saía do seio de sua mãe celestial, o céu, o sol e até o pequeno passarinho, todos, como em coro, diziam: Te amo e queremos o reino da sua vontade sobre a terra. Meu te amo no querer divino corria em todas as coisas nos quais a divina vontade tinha sua vida, e por isso todas louvavam o nascimento de seu Criador. E eu via um menino recém-nascido que, lançando-se em meus braços, todo trêmulo, me disse: Que bela festa me preparou a pequena filha da minha vontade. Como é belo o coro de todas as coisas criadas que me dizem te amo e querem que reine em minha vontade. Quem vive nela, tudo pode dar-me e pode usar todos os estratagemas para tornar-me feliz e fazer-me sorrir mesmo no meio de lágrimas. Por isso eu estava esperando-te para ter uma surpresa tua de amor em virtude do meu querer divino. Você deve saber que minha vida sobre a terra não foi outra coisa que sofrer, operar e preparar tudo o que devia servir para o reino da minha divina vontade, que deve ser o reino da felicidade de posse. Por isso, meus trabalhos então terão os seus plenos frutos neste reino e se transformarão para mim e para as criaturas em doçuras, alegrias e posse. Enquanto eu isto dizia, ele desapareceu. Mas depois de pouco tempo voltou dentro de um berço de ouro, vestido com uma pequena veste de luz, e acrescentou: Minha filha, hoje é meu nascimento e vim para te fazer feliz com minha presença. Seria muito duro não fazer feliz neste dia a quem vive em minha divina vontade. Não dar meu primeiro beijo e te dizer te amo como correspondência do teu. E te apertando fortemente ao meu pequeno coração, fazer-te sentir os meus batimentos que fazem sair fogo, que gostaria de queimar tudo o que não pertence à minha vontade, e o teu bater ecoando no meu repete-me o teu querido refrão. Tua vontade reine como nos céus e na terra. Repita sempre se quiser me fazer feliz isso, para acalmar o meu choro infantil. Olhe, seu amor me preparou o berço de ouro, e os atos em minha divina vontade me prepararam a veste de luz. Não está contente? Depois disto, continuavam meus atos no Fiat divino, punha-me no Éden nos primeiros atos da criação do homem, e meu doce Jesus, movendo-se em meu interior, me disse: Minha filha, Adão, primeiro sol humano, investido por nosso querer, seus atos eram mais que raios de sol que, se alongando e se estendendo, deviam investir toda a família humana, nos quais se deviam ver todos em um, como palpitantes nestes raios, concentrados todos no centro deste primeiro sol humano, os quais todos deviam ter virtude de formar seu sol, sem sair do vínculo do primeiro sol, porque tendo o princípio a vida de cada um podia ser sol por si mesmo. Como foi bela a criação do homem, como superou ao universo inteiro o vínculo, a união de um em tantos era o maior prodígio de nossa onipotência, que nossa vontade una em si devia manter a inseparabilidade de todos, a vida comunicativa e que une a todos, símbolo e imagem de nossa divindade, que somos inseparáveis e que, se bem somos três divinas pessoas, somos sempre um, porque uma é a vontade, uma é a santidade, uma é a potência. Por isso sempre é visto o homem por nós como se ele fosse um só, apesar de que devia ter sua geração grandíssima, mas sempre concentrada em um. Era o amor incriado. Então, antes o Adão, ele era o primeiro, né? Então, foi colocado nele essa primogenitura, né? Depois, como ele perdeu, aí foi Jesus que foi, né? Que realmente assumiu esse posto. Mas ele tinha doado o seu posto para Adão, de uma certa forma, né? A gente pode se entender assim. Incrível isso. Era o amor incriado que vinha criado por nós no homem e por isso devia dar de nós e semelhar-se a nós. E a nossa vontade única que age em nós devia agir única no homem para formar a unidade de todos e o vínculo inseparável de cada um. Por isso o homem, ao subtrair-se de nosso fiat divino, deformou-se e desordenou, e não sentiu mais a força da unidade e inseparabilidade nem com seu Criador, nem com todos os demais, né, da geração humana. Sentiu-se como um corpo dividido e despedaçado de seus próprios membros humanos, que não possui mais força, não possui toda a força de seu corpo inteiro, né, que é um corpo inteiro, um corpo místico, ele seria, né, um início de tudo, né?
Eis porque minha divina vontade quer entrar de novo, como o ato primeiro na criatura, para reunir os membros separados e dar-lhe a unidade e inseparabilidade, como quando saiu de nossas mãos criadoras. Então, com a vinda de Jesus, né? Com a vinda de Jesus, o nascimento do Natal, que é justamente ele está falando sobre o nascimento dele e depois toca nesse assunto. E aí a Luísa, né, ela é conduzida sempre, né, na divina vontade pelos pensamentos do próprio Criador para poder falar coligado um detalhe de criação com o detalhe da redenção junto. Então, temos que entender assim, né? Nós nos encontramos na condição de um artífice que fez uma bela estátua, sua bela estátua, que faz ficar admirados o céu e a terra. O escultor ama tanto sua estátua, essa estátua, que pôs sua vida dentro dela. Assim que cada ato ou movimento que ela faz, o escultor sente em si a vida, o ato ou movimento de sua bela estátua. O escultor a ama com amor de delírio. Não sabe separar seu olhar dela, mas em tanto amor a estátua recebe um encontro e choca e fica despedaçada nos membros e na parte vital que a tinha vinculada e unida com o escultor. Qual não será sua dor, e o que não fará aquele para refazer a sua bela estátua? Muito mais que ele a ama ainda, e ao amor delirante se adicionou o amor doloroso. Tal se encontra a divindade com respeito ao homem. É nosso delírio de amor e de dor, porque queremos refazer a bela estátua do homem, e como o choque aconteceu na parte vital de nossa vontade, que ele possuía, restabelecida ela nele, a bela estátua será refeita, o nosso amor ficará satisfeito. Por isso não quero outra coisa de ti, senão que a minha divina vontade tenha sua vida. Então, tal se encontra, né, no amor doloroso, tal se encontra a divindade com respeito ao homem. É nosso delírio de amor e de dor, porque queremos refazer a bela estátua do homem, e como o choque aconteceu na parte vital de nossa vontade que ele possuía, restabelecida ela nele, né, através de Jesus, aí vai ter o reino da divina vontade agora, né? Depois acrescentou com um acento mais terno: minha filha, nas coisas criadas a divindade não criava o amor, mas as sombras de sua luz, de sua potência e de sua beleza, etc. Minha filha, nas coisas criadas a divindade não criava o amor, mas as sombras de sua luz, de sua potência, de sua beleza e etc. Assim que se pode dizer que ao criar os céus, as estrelas, o sol, o vento, o mar, a terra, eram as nossas obras que colocávamos fora, e as flores de nossas belas qualidades. Só para o homem este prodígio grandioso de criar a vida, e a vida do nosso mesmo amor. E por isso está dito que foi criado a nossa imagem e semelhança. Por isso o amamos tanto, que é vida e obra que saiu de nós, e a vida custa mais que tudo. Nossa, muito interessante. Então, minha filha, nas coisas criadas, a divindade não criava o amor, mas as sombras de sua luz, de sua potência, de sua beleza, etc. Assim que se pode dizer que ao criar o céu, as estrelas, o sol, o vento, o mar, a terra eram as nossas obras que colocávamos fora, e as flores de nossas belas qualidades. Só para o homem este prodígio grandioso de criar a vida. Só para o homem este prodígio grandioso de criar a vida e a vida do nosso mesmo amor. Então, só o homem, né, que recebeu o prodígio grandioso de criar a vida do mesmo amor, para gerar o amor. E por isso está dito que foi criado a nossa imagem. Então, nas outras coisas criadas, não foi colocado o amor, né, o amor, só no homem que foi colocado o amor de Deus. Nossa, meu Deus, nossa, com vontade de chorar. Meu Deus, que coisa linda, meu Deus. Meu Deus do céu, no sol, no céu, no vento, não tem amor, né? Tem o poder, tem a beleza, tem outros atributos, mas só no homem que tem o amor. Ai, meu Deus, que lindo. Oh, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Meu Deus, que lindo demais. Oh, meu Deus, que lindo isso. Meu Deus do céu. Só para o homem este prodígio grandioso de criar a vida e a vida do nosso mesmo amor. E por isso está dito que foi criado a nossa imagem e semelhança. Meu Deus. Por isso o amamos tanto, porque é vida e obra que saiu de nós, e a vida custa mais que tudo. Meu Deus do céu. E então, ele quer salvar o homem a qualquer custo. Ele quer salvar o homem a qualquer custo. Por isso que quis salvar o homem. Meu Deus, que lindo esse trecho, gente. Fora que é lindo tudo, né? Nossa, meu Deus do céu.
Então eu estava a pensar no nascimento do menino Jesus e pedir-lhe que nascesse na minha pobre alma, que lindo. E para lhe cantar hinos de louvor e lhe fazer cortejo no ato de seu nascimento, me infundia no querer divino, girando em todas as coisas criadas. Eu queria animar o céu, o sol, as estrelas, o mar, a terra e tudo. Então por isso que ele falou sobre isso, né? Como eu te amo, queria colocar todas as coisas criadas como expectantes no momento do nascimento de Jesus para dizer para ele que amam ele. Mas aí ele falou assim: essas coisas não têm amor. Essas coisas não têm amor, mas né, a sua intenção é linda. Meu Deus, a sua intenção, Luiz, é lindo demais. Que surpresa linda. Que surpresa, porque o seu ato humano, de humano, que é onde tem o amor o meu amor, isso é lindo demais. Você usar a sua imaginação, né? A sua, né? Meu Deus! Tem tudo a ver, gente. Que coisa linda, meu Deus. Meu Deus do céu, esse livro do céu é mágico, é coisa assim, não tem explicação. Meu Deus, o fim tem a ver com o começo tem a ver com o fim, com o meio, tudo tem a ver com tudo, né? É muito emocionante, meu Deus do céu. Agora, enquanto isso fazia, me parecia que todas as coisas criadas se punham atentas em olhar o ato de nascer Jesus, e assim que o amado menino saía do seio de sua mãe celestial, o céu, o sol e até o pequeno passarinho, todos em coro diziam: Te amo. Mas era ela que estava dizendo, né? Ai, meu Deus, Jesus falou que as outras coisas não amam, tem tudo, menos o amor, mas é o homem que tem o amor. Então é ela que estava falando: Te amo. E queremos o reino de sua vontade sobre a terra, é ela que quer. Nossa, que coisa fofa, meu Deus. Meu te amo no querer divino, como em todas as coisas criadas, nos quais a divina vontade tem a sua vida. Que lindo! Que sabedoria para fazer uma oração dessa, meu Deus. E por isso tantos louvavam o nascimento do seu Criador. Ai, que coisa linda. Aí ele vai explicar para ela que não, filha, as outras coisas não têm essa vida. Aí ele explica para ela que só o homem que tem. Mas é bonito o que você fez. Ela, que bela festa me preparou a pequena filha do meu querer. Então ele acha lindo, né? Como é belo o coro de todas as coisas criadas que me dizem te amo e querem que reine minha vontade. Então ele não nega isso, tá vendo? Aqui no momento que ele está agradecendo ela. É lindo a intenção dela de colocar, né, que todas as coisas criadas falem te amo para ele, né? Quem vive nela, tudo pode dar-me. Ela, quem vive na divina vontade, tudo pode dar-me. E é que é ela fazendo isso, né? E pode usar todos os estratagemas que quiser para tornar-me feliz, tá vendo? Ela tá fazendo uma imaginação, criando uma fantasia, porque ela não tem conhecimento. Aí Jesus explica para ela que as coisas criadas só representam outros atributos, mas não tem a vida. Não tem a vida, só o homem que tem. Aí ele explicou para ela, né? Que só o homem pode dizer te amo para o Criador. Mas não tem problema. Ele tá falando assim: que bonita a festa que você me preparou, a pequena filha do meu querer. Como é belo o coro de todas as coisas criadas que me dizem te amo, mas ele tá, né? Tipo, dando valor ao que ela está fazendo. E querem que reine minha vontade. Quem vive nela pode me dar-me tudo e pode usar qualquer estratagema para tornar-me feliz e fazer-me sorrir mesmo no meio de lágrimas. Porque por isso eu estava esperando-te para ter uma surpresa tua de amor em virtude do meu querer divino. E ela usou a imaginação dela no dia do Natal, né? E aqui é 25 de dezembro, né? No dia do Natal para dizer para Jesus te amo de alguma forma. Ela queria usar, né, os estratagemas amorosos dela. Que coisa mais fofa, gente. Você deve saber que a minha vida sobre a terra não foi outra coisa que sofrer. Tá vendo ele falando? Minha vida não foi outra coisa que sofrer, operar e preparar tudo o que devia fazer para servir ao reino da minha divina vontade, que deve ser o reino da felicidade e da possessão, né, de posse. Por isso, meus trabalhos, então, terão seus plenos frutos e transformarão neste reino para mim e para as criaturas em doçuras, em alegrias e em possessão. Enquanto isso dizia, desapareceu, mas depois de pouco tempo voltou no berço de ouro, vestido com uma pequena veste de luz, e acrescentou: Hoje é meu nascimento, 25 de dezembro, e vim para te fazer feliz com minha presença. Seria muito duro não fazer feliz neste dia quem vive em minha divina vontade, não dar o meu primeiro beijo e te dizer te amo como correspondência do teu, e te apertando fortemente ao meu pequeno coração, fazer-te sentir os meus batimentos que fazem sair fogo, que gostaria de queimar tudo que não pertence à minha vontade. Olha que coisa linda isso. Ele queria que acabasse com todas as coisas que não pertencem à vontade dele na terra. Que lindo. É só contemplar isso aqui, né? Meu Deus. E o teu bater, ecoando no meu, repete-me. Repete-me, deixa eu ver aqui. E o meu bater.
Perdi. Apertando fortemente, tal. Minha filha, hoje é meu nascimento e vim para te fazer feliz com minha presença. Seria muito duro não fazer feliz neste dia quem vive em minha divina vontade. Não dar meu primeiro beijo e te dizer te amo como correspondência do teu. E te apertando fortemente ao meu pequeno coração, fazer-te sentir os meus batimentos que fazem sair fogo, que gostaria de queimar tudo que não pertence à minha vontade. E o teu bater ecoando no meu, repete-me o teu querido refrão. Tua vontade reine como no céu assim na terra. Repita, sempre se quiser fazer-me feliz e acalmar o meu choro infantil, olha o seu amor me preparou. Então ele está dando conselho para ela como fazer para fazer ele feliz, né? Como ela precisa fazer ele feliz, né? Ele está dando dicas para elas de como é que ela pode fazer ele feliz. Olhe, seu amor me preparou, tá vendo? O berço de ouro. Tá falando que o amor dela preparou o berço de ouro. Então ele tá explicando para ela como que é que o filho da divina vontade, um ser humano que tem a vida do amor colocado nele, imagem e semelhança de Deus, que como que ele com sua palavra, com seu amor vai preparar um berço de ouro rezando que a tua vontade reine assim na terra como no céu. Tá vendo? Olhe, o seu amor me preparou o berço de ouro e os atos em minha vontade me prepararam a veste de luz. Não está contente? Então, o berço de ouro foi ela que preparou e a veste de luz também, que é, aí depois ele vai explicar. Aí ele vai falar sobre Adão agora, né? Minha filha, Adão, primeiro sol humano, investido por nosso querido, tem a ver também. Está tentando explicar para ela a qualidade do ser humano. Ele está querendo explicar para ela que é o ser humano que importa para ele, não são o sol, as luas, entenderam? Então tem que entender o que ele está falando aqui. Olha, ó, minha filha, o que importa para mim é o homem. Por isso eu vou te explicar que Adão, primeiro sol humano, investido por nosso querer, seus atos eram mais que raios de sol, que se alongando e se estendendo deviam investir toda a família humana, nos quais se deviam ver todos em um, como palpitantes nestes raios, concentrados todos no centro deste primeiro sol humano. Então ele está tentando explicar para ela a importância do homem, os quais todos deviam ter a virtude de formar o seu sol sem sair do vínculo do primeiro sol. Porque tendo o princípio e vida de cada um, então está falando de todos os seres humanos, né? Princípio e vida de cada um deste sol. Cada um podia ser sol por si mesmo. Então ele está falando do valor de cada pessoa, que se ela ofertar, né, as pessoas para ele, é muito melhor do que ofertar sol, luas, estrelas, entendeu? É isso que ele está querendo explicar para ela. Como foi bela a criação do homem, ó, como superou o universo inteiro, tá vendo, gente? Como foi bela a criação do homem, ó, como superou o universo inteiro. O vínculo, a união de um em tantos era o maior prodígio de nossa onipotência, que nossa vontade una em si devia manter a inseparabilidade de todos. Então ele tá explicando que ele não quer que ela reze dessa forma que ela está rezando, que ela ofereça os homens, os seres humanos para ele, né? Com a intenção dela fazer todo mundo, ser humano, falar para ele, todos juntos, te amo, queremos o reino da divina vontade, não animal, e não passarinho, e não flor, entenderam? É isso que ele está explicando para ela nesse trecho. Acordem, é isso que ele está ensinando nesse trecho. É muito importante porque tá uma coisa, você precisa ter a sabedoria infusa para entender o que Jesus está ensinando para Luísa, senão passa batido. Vocês estão entendendo como a gente tem que compreender o texto em cima do que o autor está fazendo, que é Jesus? O autor desse texto é Jesus. Então, qual a intenção? Eu fiz um vídeo ontem sobre isso, antes de ontem, falando sobre o poder da compreensão do autor. Lembra da placa que eu falei para vocês? Se vocês verem uma placa de estacionamento, não estacione 24 horas. Então, tem que ver, tem que compreender nu e cru aquilo em base do autor, que foi o homem que mora na casa, que não quer que ninguém estacione na frente da casa dele, nem, nunca. Então ele colocou uma placa lá explicando que ele não quer que ninguém estacione, porque sempre ele vai precisar entrar, em qualquer momento ele quer que não tenha nenhum carro estacionado na frente da casa dele. E aquela placa está dando a intenção pura, nua e crua, realista do autor. Então, nós temos que ler o livro do céu só buscando a compreensão do que o autor está querendo fornecer para nós. E não ficar pensando outras coisas. E não ficar interpretando com outra visão humana ligada a outro tipo de contexto que não é o contexto que o autor está querendo, que é Jesus. E Jesus, neste texto, está querendo que a gente compreenda que ele está ensinando a Luísa, essa é a intenção dele, de que ela reze,
né? Que ela entenda que ela vai rezar diferente da próxima vez, no próximo Natal, né? Ou em outro momento. Quando você quiser me fazer feliz, né? Saiba que é o homem, eu quero que você ofereça o homem. Ah, Aline, mas ele não está falando claramente isso, ele está falando de outra forma, ele está ensinando coisas. É assim que Jesus trabalha. Porque ele não gosta de obrigar a pessoa a fazer exatamente, ele não gosta. Jesus tem um negócio interessante de Jesus. Jesus, vocês têm que entender Jesus, gente. Por favor, entendam Jesus, por favor. Jesus, ele me ensinou a ser assim também, eu também ajo do mesmo jeito que ele. Eu explico as coisas para as pessoas e elas têm que prestar atenção no que eu estou explicando. E elas têm que pegar e fazer por si próprias. Elas têm que entender e aí elas têm que... Ah, a Aline está querendo que eu faça isso, então eu vou fazer. Eu não posso diretamente falar para ela. Olha, eu quero que você faça isso, é obrigado, eu estou te pedindo, por favor. Não é isso. Eu aconselho a pessoa. Olha, eu estou precisando fazer tal coisa. E se você fizer isso, você vai me ajudar. Mas eu jogo assim como Jesus também, contando a importância daquilo. Olha, é importante porque daí eu vou pegar o seu material e vou fazer isso para poder ajudar a divulgar a divina vontade. Então, tal. Então eu fiz isso esses dias com uma pessoa e ela não entendeu. Ela não fez o que eu pedi, ela fez totalmente diferente. Ela fez do jeito que a cabeça dela quis. Entendeu? Ela não prestou atenção no que eu disse. Então é muito triste isso. Fazer o quê? Eu não vou falar quem é, porque eu não quero arrumar confusão. Eu quero que a pessoa seja livre e ela seja espontânea, essa pessoa, né? Seja espontânea. Então Jesus também gosta de espontaneidade da criatura. Então ele não vai dizer para Luísa, para rezar na divina vontade, eu preciso que você fale o nome do ser humano. Ele não vai fazer isso diretamente. Ele vai ensinar uma coisa e ela vai ter que ter dentro da mente dela a inteligência, a inspiração que ele pode dar para ela entender o que ele está querendo dizer. E aí, na próxima vez, ela já entendeu. Nossa, é mesmo. Vou ligar os pontos. Entendi. Agora eu entendi por que ele falou do homem nesse dia. Ai, meu Deus. Ela vai ter que ler também o que ela escreveu no livro do céu e ela mesma vai ter que entender o que ele queria de verdade, né? Então, isso é a base aqui desse texto. Então, guardem isso no coração de vocês. Amém? Por enquanto é isso. Se eu achar que eu tenho que falar mais coisas, a gente fala mais depois. Amém? Jesus, eu confio em vós. Fit. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dai-me um colo da divina vontade para minha alma. Dai-me tua bênção, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade reina na minha vontade. Ó, divina vontade reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Vamos à meditação, do tema de hoje, a festa que prepara a pequena filha ao menino Jesus. Como o torna feliz Adão, primeiro sol, exemplo do artífice. Então é muito legal, né? A Luísa está pensando no nascimento do menino Jesus, né? E aí ela fala, né? Eu te peço também, né? Nasça na minha pobre alma, né? Nasça em mim também, né? Eu quero ser sua morada, né? Sua manjedoura, vem nascer em mim também. E para lhe cantar hinos de louvor e lhe fazer cortejo no ato de seu nascimento, me fundia no santo querer divino, né? E aí ela girava em tudo o que criado, toda a criação, céu, sol, as estrelas, o mar, a terra, né? Tudo com o eu te amo dela, né? E ali ela unia tudo criado, né? Colocando um eu te amo dela, oferecendo todas as coisas criadas para Deus, né? E é muito interessante. Aí ela vai falar: amo-te, queremos o reino do teu querer sobre a terra. Então, unido a tudo criado, né? Fazendo essa oração, tendo essa criatividade que Jesus colocou no ser humano, essa coisa de criar uma oração, né? É tudo Jesus nela, né? Nela. Então, essa coisa do criar, né? Essa coisa do criar, essa coisa de animar as coisas, dar vida às coisas que Deus pôs no ser humano, dar uma vida de louvor, nasceu um louvor ali, um ser humano, né? E isso é muito interessante, né? O ser humano criando aquele louvor, o ser humano, aquela que é Jesus nela, né? Mas o ser humano, né? Chamando as coisas criadas para louvar a Deus, né? Animando elas para Deus, né? Em direção a Deus, né? E aí ela fazia isso. Agora, enquanto eu fazia isso, me parecia que todas as coisas criadas
se punham atentas ao ato de nascer Jesus, né? Então, tudo estava cortejando ele, ou seja, aquilo é real, não é real. Ele estava recebendo o louvor, mas é o louvor da Luísa em todas as coisas criadas, entende? Estava vendo ela, o ser humano fazendo isso, o ser humano ofertando as mesmas obras de Deus a Deus, né? Dando Deus a Deus em tudo que ele fez, né? E essa foi a alegria dele, né? De ver um ser humano fazendo isso, porque o ser humano foi feito para isso, né? Então, assim, é muito interessante. Aí ela fala: te amo e queremos o reino de sua vontade sobre a terra. Eu te amo no querer divino, corri em todas as coisas, nas quais a divina vontade tinha sua vida. Então, ela louvava, né? Bendizia, pediu o reino, declarava o seu amor por Deus em todas as coisas criadas, em tudo que estava no cerco ali dela, né? Tudo que, na imaginação dela, tudo que ela podia alcançar, pensar, imaginar, né? Todas as coisas criadas, né? Ela queria oferecer isso como um presente para Jesus, né? Então Jesus fica todo feliz porque está vendo um ser humano fazendo isso, e ele fez o ser humano para isso, né? Então ele fala: que bela festa me preparou a pequena filha do meu querer, como é belo o coro de todas as coisas criadas que me dizem te amo e querem que reine a minha vontade. Ela, quem vive nela, tudo pode dar-me. Então, é isso que ele está olhando. Ele está olhando a pessoa, o ser humano, né? Ela, né? Ofertando essas coisas para ele. Não as coisas em si somente, mas a criatura fazendo isso. A criatura pode dar vida a essas coisas, porque essas coisas por elas mesmas não podem, como ele está falando, que elas têm a potência divina, né? Deus criou com o poder dele, ele disse: faça-se isso, faça-se isso, faça-se isso, né? Que tenha muitas árvores e que tenha abundantes frutos e que tenha os animais e tal. Então, as foi criadas, tem o poder de Deus, né? Tem luz, porque todas elas transmitem, né? Fala dos atributos de Deus, mas numa certa tem um finito, né? É restringido, né? É como se cada um contasse um pouco de Deus, os atributos de Deus. Então, elas têm mensagem do Criador, mas elas não têm essa vida, né, de amor que Deus colocou no ser humano, porque quando ele fez o Adão, né, ele infundiu isso, e o Adão já acordou, né, e entendeu rápido, assim como Deus, né, ó, pra você ver na Trindade, né, sabia quem ele era, né, e desse amor a si mesmo, né, desse entendimento de si mesmo, né, ali surge, tem a Trindade, né, tem toda a Trindade ali, né, então, assim, desse conhecimento dele de si mesmo, e o homem também conheceu-se em Deus, sabia que foi Deus que criou, amou o seu Criador, entendeu quem era o seu Criador e por que foi criado, e falou: meu Pai, meu Criador, autor da minha vida, eu te amo. Então, essa vida de amor, o mesmo amor da Santíssima Trindade, o amor mútuo, que eles, enquanto eles são um, eles são três em um, né? E eles se amam, né? Eles se completam, eles têm uma unidade, e a criatura foi feita para isso também. Então, na criatura está o amor da Trino, né? Essa trindade está no ser humano, né? E o ser humano, por que o ser humano tem essa vida de amor? Porque Deus colocou nele a comunicação. As outras coisas têm uma linguagem, elas se comunicam diferente, elas têm uma linguagem muda, né? Elas são o que elas foram feitas para ser, né? O sol o sol vive com a sua luz, né? Aquilo que Deus colocou nele. O sol tem a sua luz e tem o seu, como que eu posso dizer, né? Os seus atos, né? Em direção a tudo que criado, o benefício que ele faz, enfim, né? E cada coisa criada fala de Deus. Mas o ser humano fala com Deus. O ser humano pode falar de Deus com a língua, com a linguagem, pode ter comunicação, pode falar, pode corresponder, porque essa vida de amor é correspondência, está lá no ato primeiro. Porque Deus criou um homem para amar ele, né, para receber o amor de Deus e amar Deus de volta. Ou seja, dar um retorno para ele, dar reconhecimento para ele, ter conhecimento, ter pensamento. O ser humano pode pensar, né? Ele pode meditar, ele pode refletir, ele pode entender, e ele pode, a partir desse entendimento, falar sobre isso. Isso é a vida de amor no ser humano, né? Conhecer, amar e servir a Deus. Então, no ser humano foi colocado isso. Então, pelo conhecimento que a Luísa tem de que tudo é criado, foi Deus que criou,
E ela, o ato dela, a alegria de Deus é isso, é o ato da criatura fazer o que ela foi feita para fazer, né? Ela perceber, reconhecer que tudo criado é bom, que tudo criado foi Deus quem criou, que as coisas criadas, né, falam de Deus e fala do amor dos homens também, que os homens têm que ter para com Deus. E ela então dá voz para a criação, entende? Ela que dá a voz para a criação, ela que domina sobre elas, como ela é o novo Adão, né? Dominando sobre a criação, ou seja, levando a criação a Deus. Mas o que Deus vê nisso? A criatura, como eu criei, ele vê o ato quando ele criou Adão, né? Que é justamente dar esse retorno, esse eco, esse reconhecimento. E ele vê isso na Luísa, né? Então é muito maravilhoso. Ele fica todo satisfeito, né? De ver, porque tudo foi criado, o ser humano é que tem o reconhecimento, né? Tipo assim, eu tomo uma água. A água, por ela mesma, pode criar uma voz e louvar e bendizer a Deus. Ela foi feita bem limitada, né? Ela é um mundo, mas tem um mundo mineral, né? Das coisas que Deus criou, tem um mundo vegetal, né? Que são as plantas e as árvores, né? Tem um mundo animal. E o ser humano foi a mais, né? O ser humano foi colocado à imagem e semelhança de Deus, e foi colocado essa vida de amor. Então ele usufrui de todas essas coisas e ele pode louvar. A água não pode, mas a água ela é o que ela é, foi feita para uma finalidade, ela está fazendo a finalidade dela. Mas quando eu reconheço que essa água vem de Deus, isso é a vida de amor, porque eu reconheço que essa água vem de Deus e eu bebo essa água e sou agradecida por ela. Às vezes eu não preciso todos os dias, em cada coisa que eu fizer, eu ficar falando: te amo, meu Criador, nessa água que eu estou fazendo, nessa comida que eu estou fazendo. Eu te amo agora nessa roupa que eu estou vestindo, nesse banho que eu estou tomando, nesse passeio que eu estou dando, nesse sol que eu estou vendo, nessa chuva que está caindo aqui no meu bairro. Não, mas eu reconheço, o reconhecimento, eu estou em Deus, eu estou em cada ato dele, porque eu estou com ele, eu estou reconhecendo tudo que ele criou. Então, essa vida de comunicação, de reconhecimento, de compreensão, é muito importante. As outras coisas não têm razão, não tem. Os animais não podem fazer isso. O ser humano, sim. Por isso que o ser humano é diferente. Não adianta tem gente com a cabeça animalizada, né? Falando que o ser humano é um macaco e não sei o quê, não sei o que, é um animal, né? E tem a mentalidade da pessoa é animal, mas ela não entende o ato primeiro, ela não sabe para que ela foi criada mesmo, né? Então a gente conhecendo essas verdades, nasce, vivendo na divina vontade, né? Pode dar essa vida de louvor a Deus. Então é de reconhecimento, é o reconhecimento que você tem por tudo que ele fez. Mas aí ele vai mais além com a Luísa. Ele recebeu isso como se a mente dela ainda fica sem uma verdade. E ele quisesse ampliar e quisesse mostrar para ela o porquê que ele realmente recebeu esse louvor dela com tanta alegria. Foi porque ela trouxe as estrelas? Foi porque ela trouxe o sol? Foi porque ela trouxe as plantas? Foi porque ela trouxe os passarinhos? Não. Foi porque ela é uma criatura, porque nela tem essa vida de amor, por causa que ela está fazendo isso. Ela é um ser humano em direção a Deus, oferecendo as coisas criadas. Então, vai mostrar para ela o que ele está vendo. O que ele está vendo nisso? O que ele precisa que ela também veja. Que ela também entenda, assim como não é só para Luísa, é para nós que estamos lendo. A gente entender também, porque muitas pessoas interpretam os giros na Divina Vontade e vê as orações da Luísa e fica querendo girar na Divina Vontade, achando que isso é a vida na Divina Vontade, que essa é a vida de amor que a pessoa foi criada para fazer para Deus. Te louvo, Senhor, vou rezar igual a Luísa, os giros da alma. Vou lá no sol, vou lá nas plantas e achar que Deus está feliz da vida, recebendo realmente o reconhecimento que Ele deseja, né? É muito sério, né? Então a pessoa está entendendo essa vida na Divina Vontade, né? Olhando com a cabecinha lá da Luísa, mas não está tão... A pessoa presta mais atenção nela do que no que Jesus está ensinando, porque é aquilo que Jesus está falando hoje. O autor do texto é ele, e prestar atenção no que ele quer ensinar. Às vezes não vai ter tudo assim tão claro, mas está lá. Mas precisa refletir, e nós temos inteligência, memória e vontade para isso, mas tem que ter boa vontade, né, de refletir o que ele está querendo ensinar através do que está sendo falado ali,
né? Sem fugir do que está sendo falado, sem buscar outras interpretações. Eu amei o jeito que a Luísa rezou, agora eu vou rezar só assim, toda vez que eu ver o sol, eu vou oferecer o sol para Deus, e quando for o Natal, então, quando chegar o Natal, eu vou fazer essa oração aqui para Jesus, eu vou oferecer o sol, a chuva, eu vou oferecer tudo que eu ver. Não. Aí Jesus vai mais além, para ensinar cada um de nós, né, minha filha? Ó, vim para te fazer feliz com a minha presença. Seria muito duro não fazer feliz nesse dia quem vive a minha divina vontade. Não dar meu primeiro beijo e te dizer amo como correspondência do teu, né? E te apertando fortemente ao meu pequeno coração. Então ele está interessado nela, no humano, no ser humano, né? Fazer-te sentir os meus batimentos que fazem sair fogo, porque as coisas criadas não podem fazer isso, né? Não foi nelas o depósito disso, né? Foi no ser humano, né? Que fazem sair fogo, que gostaria de queimar tudo que não pertence à minha vontade. Então, incinerar a face da terra, né? Fazer com que acabe as vontades humanas, né? Enfim. E o teu bater ecoando no meu, repete-me o teu querido refrão. Tua vontade reine como no céu, assim na terra. Então, as coisas criadas não podem fazer isso, mas o ser humano sim. É o ser humano que vai pedir o reino, né? Repita sempre se quiser me fazer feliz e acalmar meu choro infantil, né? Então, repita sempre isso, né? Então, ele quer ouvir dela. Ele está dizendo, eu quero ouvir dela. Então, o que vai fazer ele feliz, né? Olha, seu amor me preparou o berço de ouro. Então, é a vida de amor no o ser humano correspondendo a Deus, né? Vivendo a divina vontade, é que vai formar esse amor, que realmente vai cortejá-lo, né? Que realmente vai formar para ele o berço de ouro, que está falando aqui, ó. Os atos em minha divina vontade me preparam a veste de luz. Não está contente? Então ele está recebendo da parte dela. É porque é um ser humano fazendo, né? Depois disso, continuava meus atos no fiat divino. Então, ela está sendo o novo Adão, que está fazendo as vezes dele, né? Como está sendo falado aqui, ó, que Jesus explicou, né? Explicou aqui, ó. Esse oferecimento, aqui, ó. Jesus me explicou agora que nesse trecho, o tema de hoje, também ele está dizendo que ela é a primeira no lugar de Adão agora. Que ela se tornou no lugar de Adão o primeiro sol humano, né? Então, ela é um sol que ilumina todas essas coisas, né? Que pode pôr luz em tudo isso, que pode oferecer todas as coisas, conter todas essas coisas e dar o louvor para Deus, né? É muito incrível. Aí ele fala que a minha filha, agora ele vai explicar para ela. Agora ele vai explicar porque a gente precisa pensar, a gente precisa estar em sintonia com ele, né? Entendendo o que ele realmente deseja. Precisa da criatura pensar, precisa de ter esse insight na nossa mente. A gente precisa estar conectada, tipo assim, entender o que ele quer de nós, né? Precisa passar pela via humana esse reconhecimento, esse entendimento. Então, ele recebeu o louvor que ela deu, ele ficou muito homenageado, agradecido por ela ter levado todas as coisas criadas para formar. Mas por que essas coisas teve vida? Porque um ser humano deu voz para elas. Um ser humano que pode louvar por elas. Porque tinha uma pessoa dando língua para elas, né? Tipo assim, porque o ser humano foi feito para isso. Então, tinha uma pessoa dando vida para isso. É igual quando acontece as coisas e você agradece a Deus, né? Você recebe as coisas e agradece a Deus. Então em você tá dando vida para aquilo ali, porque você pode dar voz para aquilo ali, entende? Porque é um ser humano que está pondo o olho e entendendo que essas coisas veio de Deus, né? Dando para Deus a glória por tudo o que Ele está oferecendo. Então ele se sente feliz por ver isso no ser humano. Só que aí ele quer que ela vá mais além, ele quer que ela oferte outros humanos. Olha só, minha filha, Adão, primeiro sol humano, investindo por nosso querer. Seus atos eram mais que raios de sol, né? Só purinho, né? Que se alongando e se estendendo, devia investir toda a família humana, nos quais se deviam ver todos em um, porque o Adão foi feito para conter todos, né? Como Deus faz isso, ele usa um de depositário para depositar em todos. É muito interessante, né? Ele é assim,
né? Ele usa um depositário, mas não quer dizer que aquela pessoa é uma só, né? Aquela pessoa é um todo, ela carrega toda a família humana. Por quê? Porque ele tinha que formar as outras pessoas, né? O Adão ia levar esses conhecimentos para a família humana. Então, o que ele ia ofertar para Deus? O que Adão ia ofertar para Deus? Outras pessoas, outros sóis, né? Iluminar outras pessoas, passar o conhecimento adiante, né? Do conhecimento de Deus, a sabedoria, né? Do dom da divina vontade, os conhecimentos adiante, iluminar os outros, né? Ensinar essa ciência para os outros, né? E assim estendendo para cada pessoa, ensinar sobre Deus para os outros. Então ele ia estar ofertando pessoas. Como então se oferta pessoas, né? Como dar essa glória para Deus? É quando a gente faz isso, né? Porque a gente está o quê? A gente está aprendendo e passando adiante, formando outras pessoas. Ou seja, está levando isso para os outros humanos, né? Essas luzes, né? Meditando, partilhando, né? Passando esses conhecimentos adiante para os outros, né? Então a gente está sendo esse sol que está se alongando e se estendendo, investindo na família humana através das nossas partilhas. Então, esse é o verdadeiro louvor, né? Dar outros filhos para Deus, né? Dar outras, né? Então é muito incrível, né? É você representar essa família humana, né? Então é isso que ele está falando para a Luísa, né? Que ele quer dela, né? Minha filha, Adão, o primeiro sol humano investido por nosso querer, seus atos eram mais que raios de sol, que se alongando e se estendendo devia investir toda a família humana, nos quais se deviam ver todos em um, tá vendo? Então a gente faz por todas as criaturas, mas entendendo, representando toda a família humana, né? Como palpitantes nesses raios, concentrados todos no centro desse primeiro sol humano. Então, ele está dizendo que a Luísa está fazendo essas vezes agora, os quais todos deviam ter virtude de formar seu sol, sem sair do vínculo do primeiro sol. Olha para você ver, todos deviam ter a virtude de formar seu sol. Então, ter Deus em cada um, mas não quer dizer que é Deus separado, né? Que cada um vai ficar desvinculado, é cada um por si, não é isso, né? Mas todos têm em si e ao mesmo tempo estão unidos, né? Como é na Trindade, né? É muito interessante. Sem sair do vínculo do primeiro sol, porque tendo o princípio a vida de cada um desse sol, cada um podia ser sol por si mesmo, porque ele tem o próprio reino em si mesmo, o próprio Jesus em si mesmo, ser outro Jesus, cada um. Então, é isso que a gente quer para o mundo, outros Jesuses, né? Que é isso, né? Que é exatamente o que Jesus quer também, fazer desaparecer o querer humano, né? Para reinar a divina vontade, né? Então, como foi bela a criação do homem, ó, como superou o universo inteiro. Então isso que ele quer dela, está elevando ela, a compreensão dela, entendeu? Ele não está rejeitando o que ela fez, porque igual ele falou ontem, ele falou que uma vez o que a criatura faz é eterno, o que Deus faz nela é eterno. Então, todos os giros que ela fez, né, tudo oferecido da criação, não se perde, né? Não é uma coisa que acaba, não é uma coisa que não tem importância. Ele recebeu, mas agora ele quer mais, entendeu? Ele quer que ela oferte pessoas, os seres humanos, que ela represente a família humana, que ela traga que ela louve pelos seres humanos, que ela repare pelos seres humanos, que ela louve em nome da família humana, de seres humanos, não é? Então, assim, e está elevando a compreensão dela, não se perdeu a oração que foi feita. Ele agradou, mas ele está ensinando mais, entendeu? É o que ele falou ontem. Como foi bela a criação do homem, como superou o universo inteiro. O vínculo, a união de um em tantos era o maior prodígio de nossa onipotência, tá vendo? Que nossa vontade una em si devia manter a inseparabilidade de todos. A vida comunicativa que une a todos, essa vida comunicativa, o ser humano tem, né? Que o ser humano tem inteligência, memória e vontade. Ele fala, ele pensa, ele medita, ele reflete, né? Ele se movimenta. As outras coisas ficam fixas, né? E o homem também é finito, né? Mas ele tem alma, né? As outras coisas não. E que une a todos.
símbolo e imagem de nossa divindade, que somos inseparáveis. Então, é muito interessante, porque Deus pode viver no homem, né? Habitar no homem, né? Na vontade dele, ele vem, né? Ele pode, através da divina vontade, fazer essa morada perpétua no homem. As coisas criadas falam de um ato de Deus, fala de Deus também. Você vê um ato de Deus ali, mas o ser humano é diferente. Ele foi feito para ser um, ele foi feito para a Trindade habitar nele, né? É muito diferente, né? Símbolo e imagem de nossa divindade, que somos inseparáveis, tá vendo? E que se bem somos três divinas pessoas, somos sempre um. Porque uma é a vontade, uma é a santidade, uma é a nossa potência. Por isso sempre é visto o homem por nós, tá vendo? Como se fosse um só, apesar de que devia ter sua geração grandíssima, mas sempre concentrada em um. Era o amor incriado que vinha criado por nós no homem. E por isso devia. É porque ele vê ele mesmo na gente, né? Ele vê ele mesmo na gente. As coisas criadas não, ele não vê ele por completo assim, né? Mas um ser humano sim. Ele, quando vê o ser humano na divina vontade, unido a ele, né? E tendo essa vida de amor, vivendo essa unidade com ele vê, ele se contempla. Ele contempla si mesmo, né? E a nossa vontade única que age em nós deve agir única no homem. Então, imagina, na Trindade é uma única vontade agindo. Aí ele vê no ser humano uma única vontade também agindo, que é a vontade dele. Então ele vai ver o que? O ser humano vai ser espelho dele, vai refletir ele mesmo. Então Deus vai ser amado com o próprio amor dele, né? Deve agir única no homem para formar a unidade de todos e o vínculo inseparável de cada um. Por isso o homem, ao subtrair-se de nosso fiat divino, deformou-se e desordenou, né? E não sentiu mais a força da unidade e inseparabilidade. Aí ele se viu separado de Deus, essa mancha toda foi no homem, né? Aí teve as interpretações, né? O ser humano se vê que Deus olhava rançoso para ele, mas é o próprio ser humano que a sua visão em direção a Deus, né? Que mudou, né? E ele também, das coisas criadas também, veio confusão toda, por isso que tem hoje muita gente com cabeça animalizada, né? Você vê abaixo dos animais, né? Não sabe exatamente o que foi, para que foi feito, né? Então você vê toda essa realidade aí terrível, né? Olha lá. E não sentiu mais a força da unidade e inseparabilidade, nem com seu Criador, nem com todas as gerações, né? Pois que é cada um por si, esse egoísmo todo aí, né? Sentia-se como um corpo dividido, olha lá, e despedaçado em seus membros, olha, que não possui mais toda a força de seu corpo inteiro. Eis porque minha divina vontade quer entrar de novo como ato primeiro na criatura, para reunir os membros separados e dar-lhes a unidade e a inseparabilidade, como quando saiu de nossas mãos criadoras. Ele está fazendo isso na Luísa. Nós nos encontramos na condição de um artífice que fez sua bela estátua, que faz ficar admirados o céu e a terra. O escultor ama tanto essa estátua, né? Que pôs sua vida dentro dela. Tá vendo? Nas outras coisas não pôs isso. Olha para você ver. Assim que cada ato ou movimento que ela faz, o escultor sente em si a vida, o ato, o movimento de sua bela estátua. O escultor a ama com amor de delírio, não sabe separar seu olhar dela. Mas em tanto amor, a estátua recebe um encontro, choca e fica despedaçada nos membros e na parte vital que a tinha vinculada e unida com o escultor, que é justamente a divina vontade, né? Qual não será a sua dor? E o que não falar, e o que não fará aquele para refazer sua bela estátua? Então, é isso que a gente está vendo, esse amor delirante dele. Tudo o que está fazendo é para salvar, é para conquistar de novo essa estátua, é para conquistar de novo o ser humano, né? Conquistar de novo essa obra dele, né? Então, tudo que ele tem feito é para essa finalidade, tudo foi para alcançar o homem, né? Para você ver, por isso que ele sempre fala, Jesus ficava em delírio, né? Almas e amor, eu tenho sede, né? O delírio de amor lá no ventre materno, os 9 excessos de amor, né? Toda a vida de Jesus, né? Toda a finalidade foi para esse ponto, né? Que incrível, né? Que amor tão grande de Deus, né? Muito mais que ele ama, a ama ainda.
Não acabou o amor. Não acabou o amor. E no amor delirante se adicionou o amor doloroso. Olha só. Tal se encontra a divindade com respeito ao homem. É nosso delírio de amor e de dor. Porque queremos refazer a bela estátua do homem, como o choque aconteceu na parte vital de nossa vontade, que ele possuía, restabelecida ela nele, a bela estátua está refeita. Peraí, não entendi nada. É nosso delírio de amor e de dor. Dor porque o ser humano corresponde, né? Dor por causa do que o ser humano em si mesmo se tornou, né? Como ser humano, o ser humano é delírio de amor porque esse amor quer alcançar o ser humano e ao mesmo tempo de dor por ver o ser humano, né? Então, apático de tudo isso, né? Porque queremos refazer a bela estátua do homem, refazê-la por completo, ó. E como o choque aconteceu na parte vital, que é justamente essa vida divina, né? Que é justamente o ser humano ter querido, né? Separou de Deus a sua divina vontade, a parte vital, né? Que une tudo, né? A parte vital de nossa vontade que ele possuía. Então, e como o choque aconteceu na parte vital de nossa vontade que ele possuía, restabelecida ela nele, então, restabelecida de novo essa parte vital, a bela estátua será refeita e nosso amor ficará satisfeito. Então, refazendo isso de novo, vinculando de novo isso, que é justamente onde como se uniu, se separou, foi na vontade, né? Que ele quis fazer a vontade dele. Essa é a parte vital, a vontade, né? Que é onde Deus habita, né? Foi aí que aconteceu esse desvincular-se, né? Então, uma vez estabelecida isso, a vontade, então o corpo também, tudo nele vai ser saudável, tudo vai ser refeito, né? E o amor ficará satisfeito. Por isso não quero outra coisa de ti, senão que minha vontade tenha sua vida. Então, aí está ensinando ela a ver do jeito dele, está ensinando a gente também a entender. A gente precisa entender a intenção de Jesus quando ele está falando, né? Como está sendo falado. Ele não fala assim, ele fala, mas tem aquele elemento da liberdade da criatura também, de ter a disposição para meditar, a boa vontade de meditar, a vontade de compreender, né? Tem que ter essa coisa da criatura precisa ruminar essas verdades, né? Então, não, ele não pode ser uma coisa assim tão mastigada ao ponto de estar tudo também claro, porque tem essa coisa da liberdade. É tipo assim, a criatura tem que se tocar, né? Então, assim, então tem que ter essa meditação, senão a pessoa vai friamente, né, ver isso e falar, que linda a oração da Luísa lá para as estrelas. Então, eu também vou fazer, eu vou lá todos os dias ler os giros na divina vontade, ofertar também para Jesus. E aqui Jesus está deixando bem claro o que realmente está vendo, o que realmente Ele quer que seja a nossa oferta, né? O que realmente Ele quer que nós ofereçamos para Ele. Então, o que a gente faz? Forma outros. A gente fala para seres humanos, né? A gente repara em nome de seres humanos, oferta a seres humanos, né? Oferta, né? Reza em nome, pedindo mesmo, né? Sempre trazendo a realidade do homem, buscando entender o que o homem está compreendendo para fazer os atos opostos, né? Em direção a Deus, falar para os seres humanos, né? Então, ou seja, então a gente está também olhando a mesma coisa que ele quer, está nos ensinando certo, né? Está nos ensinando, pois que não fica aqui cobrando de nós, falando, não, vocês têm que rezar os giros na divina vontade, vocês têm que ficar me ofertando o sol, olhando para o sol, contemplando o sol, ofertando as estrelas, ofertando isso, ofertando aquilo, não. A gente está sempre olhando mais, está mais assim, representando os outros, né? Ofertando os outros, rezando mesmo, trazendo essas realidades. Aí ele vai e te mostra, né? Tanta coisa que Jesus mostra, né? Ele traz, filha, vem entender como que está a cabeça do ser humano. Olha só, filha, eu estou mostrando para vocês essa lista de viés cognitivos para vocês entenderem mesmo como que está falha, como que é falha os pensamentos humanos, como o homem não deve confiar em si mesmo. Aí a gente vai compreendendo e vai intercedendo, e vai rezando, e vai fazendo vídeos, e vai comentando, e vai partilhando, falando o que Jesus fala dos seres humanos, o que Jesus não quer, para chamar a atenção dos seres humanos, para puxar as orelhas dos seres humanos, para falar dessa realidade, ou seja, tudo em direção a trazer o homem de novo, ou seja, alcançar o ser humano de novo, formar outros, né? Então,
Depois acrescentou com um acento mais terno: minha filha, nas coisas criadas a divindade não criava o amor, mas as sombras de sua luz. Então, sombras, você vê reflexos, você vê informações, né? Mas você não vê ele mesmo, né? Então, sua potência, de sua beleza. Então, fala do poder de Deus que criou, foi o poder de Deus que mantém esse sol. É o poder de Deus que faz essas coisas acontecer, não é um poder humano, né? É Deus que sustenta essas coisas. A beleza de Deus, a criatividade, a beleza, né? De tudo que ele fez, né? Você fica encantado, maravilhado, né? Assim que se pode dizer que ao criar o céu, as estrelas, o sol, o vento, o mar, a terra, eram as nossas obras que colocávamos fora e as flores de nossas belas qualidades. Ele está falando dos atos dele, está contando sobre as obras dele. Olha, eu que sou a luz, eu que sou o calor, né? A minha presença, olha o que, que eu faço na criatura. Encho ela de luz, de calor. Olha o perfume das flores. Olha só, eu estou comunicando as minhas qualidades. Então, quando eu estou nos seres humanos, o que, que eu crio através deles, né? Isso, né? Os atos na divina vontade se tornam flores, se tornam perfume, tem perfume, tem beleza, tem qualidade. E ele está falando o que ele quer fazer nos seres humanos, né? Só para o homem esse prodígio grandioso de criar vida, que é justamente a comunicação. E a vida de nosso mesmo amor. E por isto está dito que foi criada a nossa imagem e semelhança. Justamente porque ele recebeu esse sopro lá da criação, da criação lá. Ele recebeu esse sopro de vida. As outras coisas não receberam, né? As outras coisas foram obras de Deus. Como assim? Que ele pôs para fora obras que ele criou, coisas que ele criou, né? Mas de certa forma que ele criou para os seres humanos mesmo, para manter essas vidas, né? E para, através disso, os seres humanos reconhecer, amar, conhecer ele, servir ele. Mas é o ser humano que pode criar. Ele deu isso para o ser humano, de criar isso. Por exemplo, você pode pegar as coisas criadas, não pode criar essa comunicação, mas você pode criar, né? Então, quando você vai e faz um louvor para Deus, né, em nome de todos os seres humanos, está criando, você cria uma música, né, e canta para Deus, homenageando Ele por tudo, né, por tudo que Ele criou. Então, ele está vendo o quê? O ser humano, né, que tem essa vida, que reconhece, né. Então, o ser humano que pode dar esse reconhecimento através do conhecimento, né, que ele tem de Deus, ele pode conhecer a Deus, ele pode pensar em Deus, ele pode meditar, ele pode refletir, ele pode partilhar, ele pode observar, ele tem pensamento, ele tem memória, então ele pode guardar tudo que Deus fez, né? As coisas criadas não têm memória, você tem, então tudo isso, então é muito incrível, né? Por isso amamos tanto, porque é vida e obra que saiu de nós. Então, não é só obra, né? Quando ele fez o homem. As outras coisas é como se fosse obra, coisa que ele fez. Faça-se isso, faça-se aquilo. Mas você é uma vida, você tem movimento, você se move, você não está fixo, limitado, né? Você pensa, você reflete, isso tudo é vida. Você pensando é vida, né? Você refletindo é vida, você falando de Deus é vida. Você conhecendo, contemplando, amando, né? Fazendo bem, então tanta coisa, né? Então é muito incrível. Então, tipo assim, como se as outras coisas não pudessem dar essa liberdade. E Deus em você pode ter essa continuidade, pode tá vivendo em você. Então, é muito incrível. Amém? Vocês veem a diferença entre quem vive na divina vontade e quem não vive, né? Fui de novo hoje levar minha mãe no médico psiquiatra, que a gente já tinha ido antes do Natal. E quando a gente foi, a médica estava com virose e faltou. Ai, aí eu tive que remarcar pro dia 4, porque dia 28, que tinha horário, minha mãe ia na praia. Aí remarquei pro dia 4. Fomos hoje. Não tinha médico de novo. Dessa vez foi falha dos funcionários. Aí minha mãe ficou nervosa lá. Eu remarquei, eles deram, pelo menos a receita médica eles deram, sabe? A receita a gente consegue fornecer a receita para ela. Aí eles deram as receitas todas lá, para não ficar sem os remédios que ela precisa para depressão. Mas aí eu consegui marcar hoje mesmo com outro médico em outro lugar.
psiquiatra, eu vou levar ela. Mas aí ela fica toda nervosa, super chateada, brava com o pessoal, querendo xingar as pessoas, sabe? Eu falei, não é assim que funciona. Eu até falei para as meninas, eu não vou ficar brava. Eu falei a verdade para elas, olha, é a segunda vez, sacanagem, mas fazer o quê? Minha mãe que tá marcada. Aí eu, na frente das funcionárias, eu falei, mãe, essa é a vontade de Deus, essa é a vontade de Deus. Aí as mulheres falaram assim, eu falei, não fico bravo, porque eu sei que é a vontade de Deus. Deus está pensando numa coisa maior para minha mãe. Eu sei que é a vontade de Deus. Aí marquei outro médico, médico homem hoje, à tarde. Aí na minha cabeça, na divina vontade, eu penso assim, sem saber. Isso eu não tenho certeza nenhuma. Nem sei se o médico vai ir também lá. Mas eu fico assim, na confiança. Aí essa confiança que eu fico dizendo para mim mesma parece um viés cognitivo. Parece que é. Que eu tô criando um viés cognitivo da divina vontade. Eu tava conversando com Jesus sobre isso. Eu falei assim, nossa, Jesus, as pessoas vão pensar que a gente que é pensamento positivo e que a divina vontade é pensamento positivo. Não é, gente. Né? Daí eu até falei para minha mãe, mãe, parece que é viés cognitivo. Até conversei com ela, mais ou menos eu expliquei, né? Porque realmente parece mesmo que a gente fica dizendo para nós mesmos que não existe Deus, coisa nenhuma. O que existe é o nosso cérebro que criou um Deus, né? E a gente fica querendo falar que ele existe, e aí tem gente que fala isso. E o ser humano prefere dizer que existe um Deus para poder justificar certos problemas ou certas coisas, ou certas circunstâncias, quer justificar. Mas não é assim. É Deus mesmo que existe. Ele mesmo falou que ele que faz tudo isso. Então, o livro do céu é muito legal, por causa que ele mesmo fala quem é que faz todo esse jogo ao redor do ser humano. O livro do céu é a solução de todos os problemas do humano, porque o ser humano fica com essas dúvidas aí, se existe Deus ou se existe só o homem, e se é só o homem e a sua capacidade mental que cria essas ilusões de que existe um Deus, blá blá blá, mas não tem lógica. Aí a gente tem que olhar na lógica. Da onde que veio tudo que nós... Da onde que veio o sol? Tem algum ser humano que criou o sol? Não. Então não é, entendeu? Da onde que vem a lua? Tem algum ser humano que criou a lua? Não, não tem ninguém que assinou a lua. Então não é o ser humano que é Deus. É Deus que é Deus e criou o ser humano e colocou o ser humano, e aí ele escreveu o livro, mandou o livro do céu da luz para a gente poder saber que é ele que está por trás de tudo que acontece. E que todos o jogo com as criaturas, então ele permitiu castigos, não sei, ou permitiu pagamento de preço, que eu falei para minha mãe, mãe, quando Deus permite que a gente venha no lugar e dê errado, é pagamento de preço. A gente está pagando preço, entendeu? Como que é pagar preço? É você passar por cruzes, que a justiça vai olhar para você, que você está pagando essa cruz, e a justiça vai dar crédito de que você passou por essa cruz, ficou resignada e aceitou passar para poder melhorar, para poder preparar o melhor para você. Aí a justiça entende dessa forma. Aí eu acredito, não é viés cognitivo, eu creio, porque eu aprendi com o livro do céu, não é viés cognitivo, é conhecimento, é luzes. É conhecimento sobre Deus, sobre o conteúdo que eu estudei e colocado na prática e visto na vida real. E aí eu falei para minha mãe, ó, o conhecimento que eu tenho de Deus me diz que Ele está preparando o melhor para você. E que esse médico que nós marcamos, que é homem, lá perto da igreja, Espírito Santo, que a gente vai hoje, a gente para na igreja, pede, vê se tem alguém lá que pode orar pela senhora, que, né, ela gosta, já ouviu falar que lá tem uma pessoa que ora. Ah, Marlene, você mesmo pode orar para sua mãe, eu sei, mas a pessoa não acredita no santo de casa que não faz milagre. Você sabe disso, tem que ser pessoas de fora para a pessoa acreditar. Aí a gente vai lá na igreja, vê se alguém pode orar para a senhora, um servo de grupo de oração, um ministro, uma pessoa de oração, ou o padre, qualquer pessoa. A gente aproveita e vai lá, que é perto da igreja, colado com a igreja lá do Espírito Santo, que é muito, muito famosa aqui, sabe? Muito famosa aqui na região. Então aí, beleza. Aí eu falei para ela, vai saber se Deus não está preparando esse médico, iluminando esse médico é iluminado, tem uma experiência iluminada por Deus que vai ajudar a senhora e vai ser o médico que vai dar o remédio certo para a senhora curar mais rápido. E como Jesus quer curar a senhora rápido para poder eu ficar livre, para poder fazer minhas coisas, então pode ter certeza que Deus está no comando e Deus sabe o que está fazendo para a maior glória de Deus. Eu estou vivendo a divina vontade e eu acabo influenciando a sua vida para o melhor, para criar, né? Para fazer essa potência criadora de criar o melhor de Deus para sua vida. E eu fico falando isso para minha mãe, né? E ela tem que acreditar, né, coitada? Tá frita se não acreditar em mim, né?
E aí eu fiquei falando do meu pai, um monte de coisa, né? Meu pai era sossegado. Quantas vezes eu peguei meu pai de carro, com cadeira de roda, fui, levei no médico, e quando eu cheguei lá, eu tinha errado, não era o dia certo. E meu pai não ficava bravo, nada. Ele ficava até feliz porque saiu de casa. Ficava feliz porque saiu de casa, passeei, fui passear. E aí minha mãe falou, nossa, seu pai não tinha tempo ruim, eu sou ruim. Aí eu falei assim, a senhora tem que ficar boa também, tem que ficar tranquila também. Ver tudo com os olhos bons, a senhora tá com receitas médicas aí, tudinho. A mulher deu a receita médica pra senhora, então tá tudo certo. Não tá nada errado. Aí, quando eu fui marcar para poder, lá nesse lugar mesmo que falhou, o médico, na hora que foi marcar, eu queria marcar pro dia 11. E dia 11 eu vou pra praia. Aí eu falei, não, dia 11 não dá. Tem outro dia? Aí marcaram pro dia 18, retorno lá. Mas eu não sei se ela vai mais nesse médico, porque toda vez, a segunda vez que a gente vai, né, e falha, é um saco. Mas a menina falou, não, a culpa não é da médica, a médica ela vem direitinho, ela até chega antecipado, ela é uma belezinha. Foi um erro nosso, foi erro nosso. Então, não foi ela que falhou, né? Aí, beleza. Mas aí minha mãe tá querendo ir no médico, ela quer ir no médico, ela quer, sabe, falar com o médico, psiquiatra, sobre o que ela tá passando, que ela tá mal e tal. E aí a gente vai hoje pra ver. E aí eu creio em Deus, confio em Deus, que vai dar tudo certo, né? Aí eu tava até falando dentro do carro, do Uber com a minha mãe, falei assim, mãe, Deus, uma coisa que Deus me mudou. Ela falou assim, eu queria que Deus me mudasse, Ele não me muda. Eu falei assim, Deus me mudou, mãe, mas não foi fácil, não. Eu sofri muito para Deus me mudar. E eu era uma pessoa muito difícil. Hoje eu sou uma pessoa melhor, graças a Deus, porque hoje Deus me ajudou a entender as coisas e eu tô melhor. Daí eu tava explicando no carro, né, que o meu pai, ele ficava de boa por causa que ele tinha culpa no cartório. Então, quando a pessoa tem culpa no cartório, ela tem que aceitar as coisas como acontecem. Ela não tem como ficar falando nada, né? Ela não pode gritar com Deus porque ela não tem culpa no cartório. Ela tem culpa no cartório, ela faz as coisas erradas, ela fuma, ela bebe, faz um monte de coisa. Então, meu pai bebia, fumava, ele pisava na bola, comia demais. Então, ele sabia que ele estava errado, então ele ficava na dele. Qualquer coisa que acontecesse, ele tinha que aceitar, porque ele que pisava na bola. Ele que pisava na bola. Então, às vezes, o molde que Deus faz na gente é justamente isso, porque quando a gente se acha santo demais, a gente fica brigando com Deus. Mas eu fiz tudo certo, eu sou uma pessoa correta, eu faço tudo certinho. E não sei o que lá. E essa pessoa que faz muito certinho, que se olha no espelho e se acha perfeita, é ela que arruma confusão na igreja, ela que arruma confusão com os padres, ela que reclama da igreja, ela que reclama das pessoas, isso não presta. A gente tem que ser equilibrado. Não ser uma pessoa tão se acha santo demais e nem ser uma pessoa que se acha, né, horrível demais. A gente tem que ficar no equilíbrio, por isso que a gente tem que ser um nada. E aí, se a gente é um nada, vai dar tudo certo. Mas se a gente é um pouco ruim ou um pouco bom, a gente já exagera nas coisas. Já está desequilibrado, desordenado. Então tem que ser equilibrado, um nada. Ser um nada e Deus conduzir as coisas. Deus que conduz todas as coisas que acontecem. E aí, uma partilha aí boa pra vocês aí. Amém, Fit? A minha mãe ainda falou pra mim que ela tava ouvindo um cara rezando a oração da desatadora dos nós. E que na hora que o cara tava rezando, ele colocou todas as desgraças que estavam acontecendo na terra pra Nossa Senhora, apresentando todas as desgraças. Todas as coisas mais ruins, ela ficou até com medo. Ela falou. Aí eu peguei e falei pra ela, assim, Jesus não gosta dessas coisas não. Ele não gosta que as pessoas fiquem apresentando pecado, misérias pra ele. Tem gente que acha que Jesus gosta disso. Aí por isso que eu não gosto do Frei Gilson, do Instituto Resed, por causa disso. Naquilo que eles fazem, paciência, não é que eu sou melhor que eles, mas só que eu não gosto do jeito que eles rezam, porque eles ficam apresentando essas coisas pra Jesus. E Jesus, ele quer as boas obras. Ele quer as boas obras das pessoas. Que as pessoas ofereçam, né, a sua vontade de fazer o bem, de desejar o bem para o outro, né? E não as más obras, as misérias, os pecados, as angústias, as dores. O que isso vai fazer para Jesus? Sorte que Jesus, ele é o amor doloroso, né? Eu falei para ele aceita, porque ele é o amor doloroso das criaturas, né? Então ele aceita, por causa da redenção. Mas na divina vontade ele quer uma oração diferente. Ele quer que a gente viva para ofertar
as boas obras das pessoas, né, o amor de um pai com filho, o amor de uma mãe com filho, no momento que nasce uma criança e toda a família fica feliz, dando um beijo, né, dando parabéns pro pai e pra mãe, e aí a criancinha que nasceu, quando vai fazer aniversário, todo mundo quer levar um presente, e por todo mundo fala que ela é linda, que é um presente de Deus. Isso que a gente tem que ofertar para Deus, esses bons pensamentos, e não as angústias, coisas. Então, na vontade divina, mas só como o padre, o Frei Gilson não sabe. Aí, quando ele tá rezando Ave Maria, Pai Nosso, Rosário, tá tudo bem, que o Rosário é santo, é tudo lindo, né? Graças a Deus, bem-aventurada a Virgem Maria, bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Então, você vê, é um ato de Deus que está sendo ofertado no rosário. Então, na hora que ele está rezando o rosário, tá tudo bem. Na hora que elas estão rezando rosário, Ave Maria, Pai Nosso, ótimo, maravilha. Graças a Deus que Jesus deu essas orações para essas pessoas não ficarem falando tanta besteira para ele, né? Mas falando coisas boas. Graças a Deus, Deus é bom demais. Durante a redenção, muitas Ave Marias e Pai Nosso foram rezados justamente para o ser humano não abrir a boca e ofertar só lixo, né? Para Deus. Só as suas misérias, seus lixos. Graças a Deus. Então, é muito grande o mistério, né, do que Deus fez. Gente do céu, se a gente for pensar, eu tava falando, mãe, eu não sou melhor que o Frei Gilson. Não é nada a ver, eu não penso desse jeito, né, que ela acha que eu me acho melhor. Não é isso, eu não sou melhor que o Instituto Reset. Só tô falando que eu sei, que eles não sabem o que eu sei. Eu estou lendo um livro que eles não estão lendo, e eu respeito eles por isso. Eles vão viver aquilo que eles sabem viver. Eles vão dar para Deus aquilo que eles podem dar, que é o que eles sabem. Não tem como eu ficar brava com eles, não fico brava. Fico chateada com eles, né? Não vou ficar brava por causa disso. Então eu tava falando pra ela, mas só que eu não gosto de ficar ouvindo as orações deles, porque eu sei que o meu ouvido tá diferente agora, não tá do mesmo jeito, não tá como era, né, como é. Pra ouvir essas coisas eu não consigo ficar ouvindo. Aí ela falou assim: "Até eu tenho dificuldade pra ouvir agora". Eu falei: "Pois é". Entendeu? Então sim. Aí é isso aí. Realmente, né, eles falam que o ser humano criou a Deus, né? Que o ser humano é que criou a Deus porque muitos defendem isso, né? Porque ele tinha a necessidade de se organizar socialmente, e também, assim, de certa forma, eles falam, né, o viés cognitivo para ele responder a ele mesmo uma coisa, para ele ficar tranquilo diante das coisas que ele não sabe explicar. Então, ele criou Deus para ele ter alguma coisa para dizer para ele mesmo sobre tudo criado, para ele sossegar a cabeça, né, para ele ter uma resposta para aquilo que ele não pode alcançar, né? Então eles falam que a sociedade criou Deus, né, para poder mesmo ter uma moralidade, civilidade, se organizar, enfim, passar uma ideia de valor e tudo. Vamos, né? Muitos creem nisso mesmo, né? E que para ele mesmo dizer para ele, para si mesmo que vai dar tudo certo, né? Ter esses pensamentos positivos, dizer para si mesmo, né? Que esse cara mesmo que estava explicando, né? Os viés cognitivos estava falando disso, né? Dado um fenômeno, um acontecimento, aí cada pessoa vai ter um viés cognitivo sobre aquilo. Aí eles falou, o religioso vai dizer que é sinal divino. Ou seja, né? Eles entendem tudo de uma forma mecânica, né? Mas enfim, e não é isso, né? Na divina vontade não tem esse negócio de você criar um pensamento positivo para você dizer para si mesmo tudo que vai estar tudo bem. Não, tudo vem de uma verdade muito lógica das coisas, realistas, né? Que a gente sabe que tudo que existe foi Deus que criou, né? Ontem mesmo eu estava falando isso com meu esposo, que esse pessoal que é contra o criacionismo e defende a evolução humana, né, do jeito que eles acreditam e que defende que tudo vem de uma explosão, eles próprios estão defendendo que do nada vêm as coisas e não tem explicação, porque eles falam assim, que os criacionistas são mentirosos porque eles defendem um criador que criou todas as coisas, mas como provar se esse criador existe? Cadê ele? Ninguém vê e tudo. Aí eles falam que é invenção. Mas eles também, quando falam que tudo vem de uma explosão, eles também defendem a ideia de que as coisas veio do nada, de algo que eles não podem explicar. Então é melhor para eles acreditar nisso, é algo que também eles não podem ver, mas Deus eles não aceita. Deus eles não aceita, nem mesmo tendo registro, tendo tudo, tendo fatos, né, tendo pessoas que podem provar, tendo na Bíblia, tendo as escrituras, né, tendo todos os sinais dados, né, se a pessoa vai estudar a vida, né, a complexidade das coisas, como que
foi tudo criado com uma inteligência tão incrível que consegue fazer coisas grandes e pequenas e tem o mundo só o mundo das bactérias, dos micro-organismos. É tão incrível, né? Mas não. Falar que é uma explosão é melhor, né? Falar que... E eles também tendem a olhar para o invisível também e falar que foi tudo vindo de uma explosão que não tem explicação. Eles aceitam isso, mas não aceitam Deus. Então, assim, para você ver como que é a cabeça humana, né? Falando com meu esposo, né? Que é um absurdo isso. Não tem sentido eles ficarem defendendo isso. Eles próprios sabem a verdade, mas eles não querem, né? Eles não querem largar o osso, né? Da teoria deles, né? Não quer largar o osso. E na divina vontade, a gente sabe que a nossa vida não é uma coisa assim irreal ou imaginária. É real, é o que a gente vê da palavra de Deus, que a gente coloca na nossa vida, né? É real essa vida com Deus, de conhecer como Deus age, né? Em tudo criado, né? Então não é um viés cognitivo que a gente tem, né, para dizer para si mesmo que vai dar tudo certo, né? Uma forma assim de um positivismo, né, para atrair energias positivas, né, para que tudo dê certo. Não tem isso, é uma realidade que a gente tem de saber que Deus é que controla todas as coisas, que tem sempre o bem. E na divina vontade também a gente tende a ter um olhar mais positivo sobre as coisas, né, não ficar tão no negativo, né, de ficar só vendo o mal por si, só vendo trevas em tudo, né. Aí Jesus está falando, né, que o filho da divina vontade tem que ser essa pessoa equilibrada, né? Não pode ser uma pessoa assim que se acha por si mesmo muito bom, porque senão ele vai ser escrupuloso demais e arrumar confusão com todo mundo. Ai, fulano, o que o fulano fez ali foi heresia, o que o fulano falou foi heresia. A forma que aquela pessoa comungou foi sacrilégio, né? E ela vai arrumar confusão com tudo, porque como ela se acha boa demais, ela vai ser muito crítica das pessoas, né? Ela vai ver defeito em todo mundo, menos nela, né? Tipo assim, ela vai ver mais defeito em todo mundo, né? Então ela vai ser uma pessoa assim, muito azeda, né? Que não consegue conviver com ninguém. É muito difícil de conviver. Qualquer coisinha para ela vai ser pecado, né? Então ela vai ser muito negativa, né? Mas também ela não pode ser assim, negativa, ela não pode ser também -1, -2, -3, né? Porque senão ela vai ficar sempre também se justificando atrás das próprias misérias para não fazer o que Deus quer, né? Para não se envolver com nada. Eu não sou capaz, eu sou isso, eu sou aquilo. Vai ficar sempre no -1, -2, ou seja, vai existir de qualquer jeito. O certo é ser o nada, né? Justamente para isso, né? Ser esse equilíbrio, aonde você for, você respeitar a ordem, né? E saber ver o bem, né? Saber ver o divino em tudo. Então, realmente a nossa cabeça vai ficando purificada, né? Deus na nossa cabeça vai nos ensinando a ver as coisas diferentes do que a gente via antes, né? E a gente enxerga as nossas orações, tudo muda, né? Nossa forma de ver as coisas assim muda demais, né? Você sabe ver o bem, você sabe ver luz, né? E igual aquele dia que a Aline falou comigo, né? Que eu tava naquela festa lá da comunidade, nervosa, porque era um sertanejo que estava sendo tocado, tava tendo tipo um forró, né? Mas assim, aí eu tava meio que naquela coisa, de tomar cuidado, né? Se sentir mais especial e falar, nossa, essas pessoas estão erradas, elas estão rebolando, estão dançando, não devia ter essas coisas aqui. Aquele excesso de zelo, sabe? De você se sentir muito melhor e às vezes querer ter um zelo com as coisas, né? Se sentir assim, especial por não concordar com aquilo. E na verdade o divino estava em você meditar sobre o que estava acontecendo ali, né? Que é justamente Deus fornecer naquele momento, né? Deus dando saúde para as pessoas, dando oportunidade para elas viver aquele momento, né? Tinha muitas luzes, muitas coisas para fazer companhia para Jesus, para refletir. Mas se a gente existir, seja para mais ou para menos, a gente perde isso, né? É muito interessante, né? E a conversa da Aline com a mãe dela, né? Dando exemplo o próprio pai, né? Mostrando como que o pai, né? Encarou uma situação que de ir consultar no dia, não era o dia, mas ele viu algo e não é um pensamento positivo criado, é verdade, olha para você ver, mas vamos ver o que Deus está me ensinando nisso. Olha, eu pude sair um pouco de casa, ele me deu a oportunidade de sair um pouco, de respirar um ar puro, de ver outras pessoas, né? De ver a natureza, de sair um pouco
não fica só no meu ambiente dentro de casa, né? Então assim, ver sempre além, sabe? Ver o que Deus está proporcionando, né? Não ficar só no negativo, vendo só o mal. Ai, que saco, né? Deu errado aqui, a consulta não aconteceu. Nossa, não é tudo dá errado para mim, né? A pessoa muito negativa, ela fica assim, tudo dá errado para mim, né? Tudo dá errado para mim, tudo dá errado para mim. Se a pessoa, por exemplo, tá na igreja sendo nada, se alguém chama a atenção dela, ela vê a oportunidade de aprender, né? De melhorar uma coisa que alguém tá falando com ela. Mas se ela é muito negativa, ela fala, é conspiração, ninguém é inveja, ninguém quer eu nessa pastoral, tá todo mundo me criticando, né? Ela imaginando um monte de dedos para ela, mas é ela mesma que tá, né? Ou então, se a pessoa se acha demais, não aceita também, né? Que ninguém fale nada, né? Isso é inveja, é recalque, eu é que sei fazer, né? Então, quando a pessoa nada, ela não fica olhando para ela mesma, né? Mas ela vê o divino em todas as coisas que acontecem com ela, sejam boas ou não tão boas, seja o que dá certo ou o que dá errado, né? Sempre tem luz, sempre tem aprendizado, né?